Olá, pessoal. Estamos de volta para uma rodada de questões. Fomos informados que, infelizmente, tivemos problemas no acesso a essa videoconferência pelo link da página do CRT. Pedimos desculpa em nome dos nossos profissionais aí, das pessoas que estão com dificuldade de acesso e dizemos o seguinte, que está tentando minimizar esse problema, né, que a gente, esse transtorno que a gente causou na vida de todo mundo. Saindo daqui, voltando lá para o CRT, a gente providenciará o upload da apresentação, principalmente da Márcia, sobre a realização dos testes rápidos, né, para que vocês tenham acesso ao material integral do PowerPoint o mais rapidamente possível, tá? Então, vocês fiquem atentos, a gente vai subir na página esse PowerPoint para vocês poderem terem acesso o mais rapidamente possível, uma vez que os testes, então, esses novos testes estarão disponíveis a partir de hoje para serem solicitados aí pelos serviços que já implantaram o teste rápido de HIV, os CTAs e os SAIs, poderão solicitar os testes de sífilis para começarem a utilizar nos seus serviços, ok? Então a gente vai colocar na página o modelo, provavelmente já também, né, Marcinha, do laudo para ser utilizado na realização do teste rápido de sífilis e a apresentação que a Marcinha fez aqui, que muitos, infelizmente, não puderam assistir por conta de problemas nossos aí nos links da página do programa, tá? E dando continuidade, então, a essa vídeo, vamos tentar minimizar aí a falta de informação que vários tiveram por não terem tido acesso e vamos dar a palavra para São José do Rio Preto, que já pediu a palavra logo antes da gente chamar esse intervalo. Bom dia a todos, todas. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto com vários laudadores e nós temos penitenciárias, nós temos maternidades e nós temos SAIs, CTAs. Nosso questionamento é assim, diante da produção do novo teste, vamos chamá-lo assim, nos locais que nós temos um estoque de biomanguinhos, nós vamos utilizá-lo até o final ou nós iremos remanejar para as maternidades que fazem testes de triagem. Basicamente é isso. Passa a palavra. É dela? Ela não se apresentou. Não. Então tá. Pessoal, seguinte, vocês vão poder, quem tem biomanguinhos continua utilizando sem problema nenhum. A hora que acabar esse, a gente vai colocar o outro. Sem o menor problema, sem a menor dificuldade, tá? Não tem problema algum. O que você tem aí, você usa, não precisa remanejar para maternidade nenhuma. A maternidade permanece fazendo o rapid check, porque eles vão ter que fazer isso em algum momento. Se você der o biomanguinhos hoje, a hora que você passar o rapid check, você vai ter dificuldade na implantação do rapid check. Então, eu sugiro que vocês vão passando. Para quem já não faz o rapid check, já começa a passar e deixa o biomanguinhos para vocês fazerem. O que a gente tem que lembrar é não perder kit, a gente não pode perder kit. Se você for vencer esses biomanguinhos, se esses biomanguinhos estiverem para vencer, aí sim você remaneja para quem usa. Mas se não for vencer, não tem problema nenhum. Vamos chamar a Taubaté? Bom dia, Karine e Márcia. Meu nome é Fabiana. A gente está com uma dúvida aqui, o seguinte. O teste negativo de sífilis, a gente não entendeu. Como que a gente faz? A gente vai ver a clínica, vai tomar a clínica do paciente, também vai colher a sorologia ou o teste negativo de sífilis, o DPP, é negativo e pronto? Não, o teste de sífilis, quando o teste de sífilis der negativo, terminou ali, você libera o laudo como negativo. Acabou. Só no positivo é que você vai colher uma amostra de sangue e encaminhar ao laboratório. Se a pessoa tiver alguma suspeita de sífilis, ela pode voltar em 20 a 30 dias no teu serviço e tornar a fazer o teste rápido. Se continuar dando negativo, você pede para ela continuar voltando. Mas se der positivo, aí que você faz. A coleta de amostra para enviar para o laboratório é só quando o teste de triagem de sífilis der positivo. Posso complementar? Então, porque eu acho que é bacana lembrar aquilo que a Márcia também já falou, né? Que o exame, ele não fala por si próprio. Então, vamos lembrar
do processo de aconselhamento para ir pós-teste. Quer dizer, você vai fazer o teste rápido, mas vai colher uma história. Se essa pessoa te contar que teve contato com uma pessoa que tem que tá com sífilis, então você tem uma suspeita aí que você vai investigar e vai fazer um processo sorológico talvez mais cuidadoso, vai acompanhar essa pessoa com vários testes. Agora, se o teste deu negativo, você vai ter que orientar essa pessoa no sentido de que ela é suscetível, não é? Se ela tem um teste negativo, um teste rápido negativo para sífilis, ela não teve contato com sífilis, né? Então ela vai ter que ela vai ter que refletir sobre o seu autocuidado, sobre o uso de preservativo, sobre que as medidas que ela pode ter de prevenção. Então, sempre valorizando o atendimento individual das pessoas e a utilização dos testes dentro desses atendimentos individuais, com avaliação de risco, com orientações, enfim, com todo o atendimento que a gente entende que é necessário para se fazer diagnóstico e prevenção das DST, HIV AIDS, ok? Chama Campinas. Vamos chamar Campinas? Oi, Karina, Márcia, bom dia, eu sou Heloísa, sou coordenadora do CTA Ouro Verde. Eu tenho 2 perguntas, tá? Primeiro, o teste de triagem sorológica para sífilis vai ser implantado de imediato já no CTAs. E qual é a previsão de estar sendo implantado e como vai ser feito nas unidades que têm apoio da Rede Cegonha? E outra pergunta é em relação aos testes de triagem para hepatite B e C, porque em Campinas, lá no CTA Ouro Verde, nós temos ambulatório municipal de hepatites virais e tem muita procura junto ao CTA da testagem do HIV, agora com a sífilis, ou a hepatite B e C. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma? Vem cá. Bom dia, Karina. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Eu sou Luzia, sou do CTA de Bragança Paulista. E eu fiquei com uma dúvida quando você falou do tempo de 10 minutos, de obedecer esse tempo. Aí fiquei com uma dúvida. Eu jogo e depois de 10 minutos pode aparecer mais uma linha? No caso, por exemplo, deu negativo. Essa é a minha pergunta. Deixa eu falar um pouco da... Eu queria primeiro responder a questão da Heloísa, porque a gente sabe que, por exemplo, a região de Campinas, e parece que já o município de Campinas, né, já tem a aprovação da adesão à Rede Cegonha. Então, a previsão, Heloísa, e Campinas, e toda a região, Xênia, Márcia Pacola, pessoal da interlocução regional, é que a rede de municípios aí, provavelmente da região de Campinas, seja uma das primeiras a serem priorizadas, porque por conta da adesão já e da aprovação com relação ao projeto da Rede Cegonha, tá? Então, a gente vai estar discutindo com vocês, então, a possibilidade de estar formando multiplicadores para a região de Campinas. Então, por isso que a gente está falando da expansão da capacidade de realização de capacitações, e uma das regiões que precisa de ter um corpo de multiplicadores que hoje ainda não tem é a região de Campinas, tá? Então, a RAS de Campinas é uma região que com tantos municípios prioritários, com uma população grande ali de abrangência, com bastante abrangência, vai precisar realmente de ter um corpo de multiplicadores para dar conta de toda essa demanda que vai acontecer na rede básica com a questão do projeto do Rede Cegonha, tá bom? Então, é isso que eu digo que a gente vai precisar ver no passo a passo, mas provavelmente a gente vai estar chamando uma reunião com a região de vocês para estar vendo isso, tá? Com relação aos testes rápidos, eu estava aqui falando com a Márcia, a gente tem atualmente, neste momento, no nosso almoxarifado, nós temos um quantitativo para capacitação do teste de sífilis. Nós vamos querer que vocês mandem para a gente as solicitações, inclusive de testes, para que a gente tenha um dimensionamento de quanto é que a gente vai precisar inicialmente para dar conta das demandas de testes de sífilis nos CTAs e nos SAIs, hepatite B e C também, tá? Hepatite B e C, aí a gente também está na mesma situação. Mesma situação. A gente tem no nosso almoxarifado apenas para capacitação.
Então, por isso que eu já fiz algumas perguntas para o GVS, e até as pessoas, alguns GVS nem entenderam as perguntas, né? Falaram, eu mandei para eles perguntando quais são as unidades básicas de saúde que tinham teste rápido diagnóstico implantado. Aí alguns me responderam, mas não é política do programa estadual, aqui a gente não tem nenhuma. Eu sei disso, só que a gente também sabe que existem CTAs que são dentro da unidade básica, tem lugar que não tem CTA e o CTA foi montado dentro da unidade básica, tem unidade básica de TB fazendo. Então foi por isso a minha pergunta, porque a gente precisava saber um montante, mais ou menos, para a gente começar a pedir, tá? Mesmo porque, foi o que a Karina explicou para vocês, a gente não tem o CRT, nós não temos um almoxarifado que comporte tudo isso. Né? Veja bem, hoje a gente recebe aproximadamente 30 mil testes de HIV. Contando que cada caixinha vem 20 ou 25, façam uma conta rápida, vejam quantas caixinhas de HIV a gente tem. A gente vai ter que ter aproximadamente o mesmo quantitativo para sífilis, o mesmo quantitativo para hepatite B e C, de um certo modo. E a hora que a gente começar a implantar os testes de HIV e sífilis para a rede cegonha, a gente tem aproximadamente no estado de São Paulo 5.100 unidades básicas, que cada unidade básica tem aproximadamente 2 caixinhas de cada um. Façam essas contas, 4 vezes 5.000, quanto que vai dar isso? Né? Então a gente não tem um almoxarifado para isso. Por isso que a gente vai ter que primeiro esperar de vocês um quantitativo, dizendo, né, uma solicitação. Não é para agora, não é para agora. Provavelmente isso vai ser para março. A pergunta da Elo, qual que seria o prazo de implantação? Provavelmente para março, abril no máximo, né? Porque eu tenho que pedir para o Ministério, eu tenho que ver como é que a gente vai fazer isso. Se vai, nesse primeiro momento vem para o CRT, se nesse primeiro momento já vai dar para liberar nesses 5 grandes polos que a gente está pretendendo, entendeu? É uma conversa ainda que a gente vai ter que se ajustar. Com relação à pergunta de Bragança... Eu acho que a gente poderia, talvez, sugerir que vocês, inicialmente, revisitem esse material, discutam com as suas equipes, vejam o que vai precisar ser feito no fluxo de trabalho, o que é que muda com a introdução de novos testes rápidos, porque, com certeza, isso tem um impacto, né? Se eu gasto X de tempo com cada usuário, fazendo mais um teste rápido, isso muda um pouco. E nos CTAs e SAIs que fazem já hepatite B, C, HIV, que vão implantar os 4, quer dizer, a gente precisa começar a se preparar para isso, né? Eu acho que a gente pode até discutir aqui, a gente vai ver a possibilidade de estar fornecendo, de repente, um quantitativo menor ou regionalmente, para que vocês experimentem essa realização. Isso já está sendo feito. Eu já fiz isso com a Fabiana, em São José do Rio Preto. Eu fiz isso com a Elaine, em Ribeirão Preto. Eu também fiz isso com a Goer, em Itanhaém, e acho que com a Sandra e com a Laís, em São Bernardo. Eu já mandei alguns kits de DPP HIV, DPP sífilis, para o pessoal já começar a ver. Então, para elas poderem já começar a mostrar para vocês, de uma certa forma, como é que isso funciona. Isso já está aí nos municípios de vocês. Com relação à pergunta de Bragança, é isso mesmo que você entendeu. Toda reação laboratorial, toda reação imunocromatográfica, que é o nosso caso, ela tem um tempo de leitura. Se eu ler antes do tempo, eu estou fazendo uma coisa errada. Porque se a firma determina que eu tenho que ler ao término de 10 minutos, eu tenho que ler com 10 minutos. Não pode ser com 8 nem com 9, tem que ser com 10. Se eu ler a mais de 15, 20, 30 minutos, pode aparecer uma linha assim. A gente já viu linha aparecer e linha sumir. Então, o que a bula determina, você vai ter que seguir. Se a bula fala que o tempo de leitura são 10 minutos e que você pode ler até 15 minutos, não pode passar de 15. Se você colocar com 20, você já está fazendo uma leitura inadequada. Então, você tem que jogar fora, sim. Ao término da sua leitura, você tem que jogar fora, sim. Você não pode deixar lá em cima da mesa, ou para mostrar para a sua colega que vai vir na troca do seu plantão, ou para mostrar para o seu paciente, porque isso pode mudar, entendeu? Isso não pode ser feito. Eu queria só acrescentar uma coisa, que esse duplo percurso, ele tem como uma questão, né? A hora que eu pego o sangue da gotinha, coloco para diluir no frasquinho e pingo esse sangue diluído, né? Eu pingo 2 gotinhas. Então, lembra, a Márcia falou, eu vou esperar 5 minutos. Eu espero 5 minutos. Já é hora de ler o resultado? Não. Aí eu espero 5 minutos, aí eu pingo as 4 gotinhas de tampão.
Depois que eu pingo as 4 gotinhas de tampão, eu vou esperar mais 10 minutos. Ou seja, eu tenho que primeiro esperar os 5 minutos. Vamos supor que eu esqueci o teste lá, deixei 15 minutos e não pinguei o tampão. Eu imagino que é a mesma questão, eu tenho que respeitar. Eu não vou pingar o tampão, vou ter que refazer o teste, eu vou jogar esse teste fora e vou fazer outro. Então, respeitar os tempos, tanto de colocar no primeiro orifício o sangue, a amostra diluída, quanto depois dos 5 minutos pingar o tampão e esperar os 10 minutos. Depois desse tempo, dos 10 minutos do tampão é que eu vou ler. É isso, não é isso, Márcia? Estou entendendo assim. Então, a gente tem que respeitar os 2 tempos. A gente tem que respeitar os tempos descritos na bula, né? Não é a gente que determina, não é a gente que inventa, nada disso. Tem que respeitar os tempos da bula, tá? Vamos chamar Osasco? Bom dia, meu nome é Fabiana, eu sou da SAP e eu estou com a seguinte dúvida. Eu gostaria de saber como que vai ser feito, como que eu ofereço isso para quem me procura. Todo mundo que tem risco para o HIV, eu vou considerar como também tendo risco para sífilis, ou eu vou fazer essa abordagem na hora do acolhimento individualizado? Ou a partir do momento que eu fiz o acolhimento e do que ele está me contando, eu ofereço ou não teste de sífilis para a pessoa que está me procurando. E a outra pergunta é se tem a intenção também de estar implantando isso dentro da SAP, já que uma vez que a Karina estava contando que nesse primeiro momento vão ser priorizados centros de referência, das maternidades. Muito obrigada e um bom dia para todos. Olha só, Fabiana, né? É gostoso perceber isso, né? Quer dizer que a gente, na verdade, quando incorpora o teste diagnóstico de HIV, aí fica mais tranquilo incorporar qualquer outro teste rápido que seja de sífilis, hepatite B, que pra gente agiliza acesso de muita coisa. Agora, eu quero lembrar que nas unidades da SAP, nesse momento, não está prevista a implantação de sífilis, né? O teste rápido de sífilis, ele veio, né? Inicialmente, a proposta é que ele viria apenas para a Rede Cegonha, né? Houve uma negociação com o Departamento Nacional, em que, então, a gente ampliou isso, tendo em vista a capacitação da atenção básica e, ao mesmo tempo, ampliou isso para ampliar o acesso nos serviços especializados de DST/AIDS, no Centro de Testagem e Aconselhamento e nos serviços de assistência, nos ambulatórios assistenciais. Portanto, para a SAP nesse momento, e mesmo para as unidades de referência de TB, as unidades básicas que fazem tuberculose, referência de tuberculose, também não vai o exame de sífilis. O exame de sífilis ele vai com esse foco do pré-natal, ele inclusive vai para esse tipo de atendimento na unidade básica, não para outras situações nesse momento na atenção básica, que também há outras situações presentes. Então, infelizmente, Fabiana, nesse momento o que a gente ainda está fazendo é expandindo para as unidades da SAP a implantação do teste rápido diagnóstico, que ainda não está em todos os lugares, tá? Bacana que vocês já estão fazendo aí, mas aguarde no futuro, quem sabe isso se amplie, mas nesse momento não, ok? A gente tem mais alguém para chamar? Não posso responder por e-mail? Então vamos lá, tem 2 perguntas de Bauru, da Débora. Uma é se o teste de sífilis, por ser triagem, poderá ser realizado também por profissionais que realizam TRD-HIV triagem. Não. Como a Karina acabou de explicar para vocês, o teste de sífilis, ele vai para os CTAs e para a Rede Cegonha, na primeira consulta do pré-natal. E quem faz TRD triagem é maternidade, então não vai ter esse teste de sífilis lá na maternidade. A segunda pergunta da Débora é... Acho que posso só frisar uma coisinha? Pode. Porque aproveitando isso, né, gente, está falando, quem faz, primeiro, teste rápido de triagem, quem faz isso na maternidade pode, inclusive, ser um técnico de enfermagem, não é verdade? Pode. Os testes diagnósticos de HIV e o de sífilis que está entrando, deverão ser realizados por profissional de nível superior, tá? Então, a gente mantém essa regra, ela está mantida, né, de que o teste de triagem de sífilis e mais o HIV que vai ser realizado na primeira consulta do pré-natal deva ser realizado por profissional capacitado e por profissional de nível superior, tá? A outra pergunta da Débora é se o teste de duplo percurso, tanto de HIV e de sífilis, pode ser usado com amostra de sangue
ou soro de tubo ou apenas com amostra colhida em punção digital. Pode ser usado com todas elas, só que lembrando que para usar soro você tem que centrifugar essa amostra, se você tem que ter uma centrífuga dentro do seu serviço. Então, aqueles serviços que colhem sangue do paciente e não fazem na punção digital, podem fazer do tubo perfeitamente, só que o processo é o mesmo. Você vai pegar o sangue do tubo, vai colocar no frasquinho de eluição, certo? Vai agitar e vai pingar. Não tem segredo nenhum. Ou você pega da punção digital ou do tubinho. Se for amostra de soro, centrifugar antes. Ok? E a outra é da Camila de São João da Boa Vista, perguntando qual que é a diferença do duplo percurso para teste rápido de HIV e sífilis triagem. Não tem diferença, Camila. É assim. A metodologia é a metodologia de duplo percurso, que é aquilo que eu falei. Eu não sei se vocês conseguiram ver desde o início que a gente teve esse problema. Então, quando você tem o duplo percurso, você coloca a amostra num orifício junto com o tampão de eluição e no outro orifício você coloca o tampão. Então, a gente chama de duplo percurso porque ele corre assim, né? Eles correm em perpendicular, tá? E não tem diferença. A única coisa é que o teste de sífilis é um teste treponêmico e ele é de triagem. E o teste de HIV ele vai ser usado como segundo teste, que é o teste diagnóstico. Não tem diferença nenhuma. A metodologia é exatamente a mesma dos dois. Então, eu acho que na prática, uma coisa que vai acontecer é que você vai realizar muito mais testes de duplo percurso de sífilis, porque, vamos supor, eu estou lá atendendo no CTA, né? Eu estou atendendo as pessoas, então eu vou colher por exemplo, posso colher uma punção digital, posso colher um tubo e posso fazer o exame dos dois testes rápidos no tubo. Então eu vou fazer o duplo percurso para sífilis e o rapid check para o HIV. Se o rapid check der positivo, aí é que eu vou pegar o duplo percurso biomanguinhos de HIV e vou usar. Então eu vou usar muito mais duplo percurso sífilis. Sim. Teste de triagem é nele que eu vou pegar a habilidade de fazer essa tecnologia, né? De usar essa metodologia. Campinas. Então, antes da gente voltar aqui, que a gente tem algumas perguntinhas no papel, vamos voltar para Campinas. Esqueceram de mim aqui, né? Karina, o que eu queria falar, eu acho que talvez eu repita alguma coisa, mas assim, é que aqui nós temos duas RAs, né? Inclusive, uma delas agrupa São João da Boa Vista, e elas já estão num processo avançado da Rede Cegonha, né? Inclusive, ontem foi já aprovado o projeto Jundiaí, então eu queria, assim, que a gente programasse aí uma conversa e uma priorização, mas você já falou que talvez tenha que priorizar, né? A outra questão eu fiquei em dúvida aí quando você apresentou os polos de Campinas não aparecer. Nós temos alguns monitores aqui, né? Então a necessidade aí urgente de capacitar, de formar outros monitores. E a liberação do kit, que você falou que pode solicitar, ou da sífilis, não seria melhor a gente manter a rotina dos municípios solicitarem para o GVE, o GVE agrupa e encaminha para vocês? Talvez fique mais fácil. Eu passo a palavra, obrigada. Assim, tudo está acontecendo agora, nós estamos praticamente em tempo real. Quando eu digo que a gente vai priorizar, inclusive, as RAS que têm um projeto aprovado, é porque a gente veio de uma reunião, inclusive ontem, da Rede Cegonha na Secretaria Estadual, e justamente a gente teve essa notícia de que a RAS de Campinas, em Jundiaí, já tem essa aprovação, então tem toda a razão. A gente vai precisar ir se reunindo conforme essas aprovações forem acontecendo e a gente vai respeitar a gente vai utilizar isso como um critério, uma hierarquia na priorização de seleção de profissionais para serem capacitados e para a realização de capacitações. Quer dizer, você tem toda a razão e eu volto a dizer, a região de Campinas, ela tem monitores, mas a gente não tem multiplicadores capacitados. A gente tem uma pessoa de Bragança.
né? Mas a gente de multiplicadores que tenham acompanhado as capacitações com a gente, realizado capacitações, a gente ainda não tem. Então a gente de fato precisa, e tem muita gente boa aí nessa região, a gente precisa pegar pessoas com prática e formar essas pessoas para que vocês tenham mais autonomia na realização da capacitação junto à atenção básica. A gente olha para o horizonte e vê a enorme importância do apoio, do suporte técnico na realização de testes rápidos, tanto da rede do IAL, no Estado, quanto do suporte dos serviços de DST-AIDS, que uma coisa que a gente aprendeu é que a atenção básica, quando começa a realizar os testes de HIV, demanda da gente que tem mais prática, mais anos de janela, inclusive entregando resultados positivos, demanda da gente esse suporte, esse apoio, que vocês inclusive já devem estar dando no dia a dia aí para o pré-natal todo. Imagino que isso já aconteça. Então, nessa linha, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. Eu só queria reforçar que, de fato, a gente sabe da aprovação do Rede Cegonha na região de Campinas e agora Jundiaí, e que a gente também vai trabalhar com regiões onde a rede tiver essa aprovação, não apenas municípios isolados com componente pré-natal. Mas aí a gente, junto com a Atenção Básica e Saúde da Mulher, vai estar acompanhando as redes que tiverem essa aprovação do Cegonha para a gente poder trabalhar principalmente com as redes, ok? E eu queria falar uma coisa para a Márcia também, que a gente sim vai ter que depender também do GVE, porque o papel do GVE é fundamental nesse momento. A gente vai ter que fazer de novo aquele apanhado, né, saber quais são os serviços que realmente estão fazendo por causa da rotatividade dos nossos profissionais. Então é isso mesmo, Márcia, vai depender de vocês também para a gente poder solicitar os kits. E eu não sei se ficou claro, mas o polo de distribuição não está excluindo o GVE, o fluxo é o mesmo. O fluxo é o mesmo, não mudou nada. Nós queremos negociar com as regiões o armazenamento desse quantitativo maior para que ele se aproxime dos municípios a que se destinam. Vamos dar um exemplo para vocês. Qual seria a nossa intenção, né? A nossa intenção seria, por exemplo, dividir. Nós não temos 5 macro-regiões em São Paulo? Então, por exemplo, Campinas é uma macro-região. Quem que pertence a essa macro-região? Eu mandaria todos os kits, digamos assim, do mês para... Não sei, é uma hipótese, não precisa se assustar, Márcia, pelo amor de Deus. É mandar isso, por exemplo, para o GVE de Campinas. Então, São João da Boa Vista ia buscar com vocês... Os interlocutores regionais. Os interlocutores regionais. Então, quer dizer, a gente mandaria para Campinas, de São João da Boa Vista, do GVE de São João da Boa Vista, a parte de Campinas. Quem mais que faz parte da macro-região de Campinas? Eu não sei, assim, de cabeça. Desculpa, eu não sei. Você sabe melhor do que eu. Então, era essa mais ou menos a nossa ideia. Então, por exemplo... A grade passa pelo GVE sempre. A grade sempre vai passar pelo GVE, isso não muda em absoluto. Sempre vai ser assim. A única coisa que a gente está querendo é fazer com que, em vez de vocês venham para São Paulo retirar um monte de kit, porque agora vai ser um monte, vocês não têm carro para isso, é a gente levar isso, o Ministério passar isso direto para vocês. Só que é lógico, vai passar a sua solicitação, o serviço solicita para o Programa Municipal de DST-AIDS, que solicita para o GVE, que manda para a gente. A gente vai passar para o Ministério, lá para o Departamento Nacional, o que ele entrega para tal lugar, entendeu? Que ele vai entregar para Campinas. 500 caixas. Aí eu mando para você, Márcia, dessas 500 caixas, 200 são para o município de Campinas, 20 são para Jundiaí, 20 são lá para São João da Boa Vista, e assim vai. É mais ou menos essa ideia. Isso ainda não está de uma forma condensada, ajustada com o Ministério. A gente está conversando isso, para a gente poder ver como isso a gente vai fazer melhor. Então, pelo amor de Deus, não se assusta, né? Por favor. Tem alguém pedindo? Eu queria responder mais 4 perguntas aqui, que eu não vou ler, tá? Vou responder todo mundo junto. Não tem nenhuma modificação na portaria 151 do HIV, ela continua valendo, mesmo porque a vinda do DPP da Biomanguinhos não mudou nada na portaria. Quando a pessoa que me perguntou aqui de Piracicaba, a Larissa, perguntou se vai ter necessidade de relatar a intensidade da banda, não, isso nunca existiu. E aí, quando eu falei da intensidade da banda, é porque muita gente liga para a gente e fala assim, olha, deu indeterminado, o que eu faço?
É só para frisar mais uma vez para vocês que o indeterminado não existe. Então, a intensidade ou não da banda não tem que ser relatada nunca, porque ela não tem nada a ver com isso. O teste ou ele é positivo ou ele é negativo, ok? A banda pode ser mais forte, Mais forte ou mais fraca, e o teste vai ser positivo ou negativo. Não tem outra saída. Uma outra questão também lá de Ubatuba, da Marina, a gente não tem condição de treinar pessoas que não sejam de nível superior, porque existe a liberação de um laudo e a pessoa tem que bater o seu carimbo, ela tem que estar ligada a um conselho, e a gente sabe que isso pode dar um certo número de problemas, mesmo sabendo que na sua região não existem tantos profissionais de nível superior e que existem ótimos profissionais de nível intermediário. Tá? Desculpa, mas infelizmente não vai dar para fazer nada com isso. Com relação a uma outra questão da de Piracicaba, que está me perguntando se o teste rápido diagnóstico para sífilis no momento do parto, na maternidade, se positivo, considera também para o tratamento do bebê ou deve colher o venoso? A gente falou que a maternidade não vai receber, a maternidade não vai receber. A maternidade não vai receber teste de sífilis. Quem vai fazer o teste rápido de sífilis, que não é diagnóstico, é triagem, é a unidade básica na primeira consulta do pré-natal. Aqui, ok? A outra pergunta de Itapetininga a gente vai responder por e-mail, porque não tem a ver com a videoconferência, tá bom? A gente vai responder lá para o Bruno por e-mail, tá? Mais alguma questão? Mais alguém chamou a gente? Gente, então assim, voltando, né? A gente vai fazer o possível para colocar a apresentação da Márcia hoje na página do CRT. Estudem, vejam direitinho, façam a solicitação, assim, eu acho que precisa haver uma conversa no serviço, no sentido de dar o pontapé inicial, de solicitar os exames já de sífilis para suas unidades, tá? Com alguma estimativa de quantitativo inicial, né? A gente não tem cotas nesse momento, a gente só tem a restrição, na verdade, do destino desses testes, que a gente também presta contas, então a gente prestará contas para o Departamento Nacional e prestará contas segundo os critérios definidos para a utilização desses exames. Então, pro serviço, eu diria, peguem as apresentações, avaliem o impacto que isso vai ter no serviço, certo? E para as coordenações municipais e interlocuções regionais, eu acho que a gente tem que começar a pensar em duas frentes de trabalho diferentes. Isso eu queria deixar claro. A gente, enquanto programa de DST-AIDS, tem um desafio ainda enorme, né, de diminuir o diagnóstico tardio e promover o acesso aos exames, né, via o trabalho de CTA, trabalho extramuros, utilização de testes rápidos para populações, pessoas em situação de maior vulnerabilidade, que não estão nos serviços, que têm mais relações sexuais, que têm maior número de parceiros, que não usam preservativo. Então, são pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. Ok. Na paralela, temos a proposta do Rede Cegonha no pré-natal e a proposta, então, da diminuição e eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis. Ok, então são duas frentes de trabalho distintas, acho que a gente precisa sentar, conversar e planejar bem as ações para cada uma dessas realidades, tá? Assim, tentando não desvestir nenhum lado do santo, certo? De novo, Campinas está pedindo a palavra. A Márcia está brava Deve ser a Márcia Pacola, deve estar nervosa. Não estou nervosa nada e nem estou achando ótimo. A gente tem mesmo que incluir a sífilis aí e mais rapidamente as hepatites. O que eu queria só pedir desculpas que eu falei uma coisinha errada ou me enganei. O projeto de Jundiaí, ele foi aprovado pelo grupo condutor e vai ser encaminhado para a BIPA, senão pode causar uma confusão. Passa para lá, estamos esperando as capacitações e os testes. Muito obrigada, passa a palavra. De todo o trabalho, acho que é bacana. Eu só queria fazer mais uma consideração com vocês. Vocês viram aí que a gente tem programado, se tudo der certo,
uma capacitação de multiplicadores. E eu sei da necessidade que as pessoas sentem de ter multiplicadores nos seus municípios. E eu só queria deixar, como a gente viu aqui, eu queria deixar uma coisa clara, a gente até quer agradecer muito todo mundo. Na nossa última contagem, a gente tem 148 pessoas nos nossos polos presenciais e 87 acessos ao link lá no streaming. Apesar dos problemas. Apesar de todos os problemas. Então, eu fiquei extremamente feliz, né? Com isso, eu e Karina, a gente está super feliz com esse acesso. Eu acho que a gente conseguiu atingir aí, acho que umas 300 pessoas, né? Não é o ideal, porque a gente tem 1.500 pessoas capacitadas. Eu mandei 1.500 e-mails naquele outro e-mail do Gmail que eu criei para poder fazer essa coisa toda, a divulgação da nossa videoconferência. E eu queria falar para vocês dos multiplicadores. Os multiplicadores tem que ser pessoas, que nem a Karina falou, já tem que ter uma prática do teste, já tem que ter de nível superior, tem que ser uma pessoa que goste de fazer isso. E as pessoas que vão inscrever essas pessoas para serem multiplicadores, tem que ter uma coisa na cabeça. Não é porque ele veio aqui em São Paulo, fez a capacitação para multiplicador, que ele vai voltar para o município, ele vai poder capacitar o município inteiro. Não é isso. Antes dele poder capacitar o município inteiro, ele vai participar com a gente de várias capacitações nossas para ele poder ver como isso vai funcionar. E uma pessoa sozinha não vai conseguir fazer isso, certo? Então, nesse momento, a gente não vai inscrever mais do que 2 pessoas, multiplicadores, por município, porque senão a gente vai acabar privilegiando uns e esquecendo outros. Né? Então, a gente vai ter que privilegiar, nesse momento, aqueles que a gente vai ter essa necessidade, que foi o caso que a Karina falou de Campinas por causa da Rede Cegonha. Tá? E eu sei que vai ter muita dúvida por e-mail, pode mandar ou para o teste rápido do CRT ou para aquele teste rápido do Gmail, que a gente vai responder com a maior boa vontade para vocês. Se a gente vai conseguir colocar essa aula hoje ainda no site. Se quem não conseguir pegar esse acesso e precisar muito disso, eu vou mandar para vocês. Não vou conseguir mandar pelo e-mail do CRT, porque são muitas fotos, como vocês viram, fica uma coisa muito pesada e a gente não consegue mandar. Vai ter que mandar pelo Gmail. Eu vou atender todo mundo dentro da nossa possibilidade, tá? Não vou conseguir atender os 1.500 e-mails de uma vez, porque ficar mandando isso demora um pouquinho. Mas a gente vai tentar atender todo mundo com a maior boa vontade de sempre e principalmente agradecer a presença de todo mundo, porque isso é muito importante, gente. E a partir de agora, quem me pedir Biomanguinhos vai receber esse outro aí. Tendo dúvida, existe aqueles nossos multiplicadores que eu já falei para vocês, que são muitos distribuídos que a Karina mostrou, e que eles vão ajudar a gente sempre e muito. Tá? Eu queria falar algumas coisinhas aqui. Com relação ao processo, né, e a descentralização das capacitações, eu queria tranquilizar todo mundo que a gente está tentando fazer um processo que descentralize as capacitações. Tá? Não temos intenção de segurar esse processo todo o tempo. O que a gente primeiro quer agradecer e eu acho que valorizar essa experiência que a gente teve na formação de multiplicadores. E quando a Márcia diz assim, olha pessoal, não é porque a pessoa fez a capacitação que ela sai replicando, isso a gente está dizendo não a partir do que a gente gostaria que fosse, a gente está falando a partir da experiência vivida pelos profissionais. Então, os próprios profissionais que começam a trabalhar fazendo capacitações, eles demandam e eles necessitam de um período de experiência com apoio para ficar seguros e para se sentir mais tranquilos depois na realização das capacitações aí com toda a autonomia. Então não é isso não foi pensado como um processo para segurar, para que retardasse o processo de capacitação de maneira alguma. Uma coisa que a gente precisa valorizar muito é o envolvimento desses profissionais e também o envolvimento desses municípios e dessas regiões, porque esses locais que têm se disposto a formar multiplicadores têm capacitado profissionais de todos os municípios do estado, têm se proposto a receber em suas localidades, a acolher a necessidade de capacitação de vários locais que não pertencem nem à sua região, muito menos ao seu município. Então,
Primeiro, a gente queria agradecer muito, porque isso deu uma possibilidade enorme de expansão, de implantação do teste no estado de São Paulo. Esse último ano a gente capacitou mais pessoas do que em qualquer outro ano, tendo esse apoio, essa parceria estabelecida com vocês. Então, a gente quer agradecer bastante o Polo de São José do Rio Preto, de Ribeirão, que incorporou esses multiplicadores, inclusive de municípios vizinhos, São Bernardo do Campo, Araraquara. E aí eu estou falando também daqueles profissionais que vêm aí de Itu, Bragança, enfim, Itanhaém. A gente tem profissionais se agregando e, ao mesmo tempo, municípios e regiões assumindo esse acolhimento das necessidades de todo o Estado, né? Então, isso tem sido um ganho enorme, essa solidariedade, vamos dizer assim, esse compromisso como um todo. Esse ano a gente quer expandir isso, né? A gente quer expandir isso, de fazer o possível para fazer crescer o mais rapidamente o número de multiplicadores. Contamos com uma colaboração e uma parceria aí também do Departamento Nacional, que prevê lá para março uma capacitação de 7 profissionais, multiplicadores, que formarão outros multiplicadores aqui no Estado. Então, engrossa um pouco essa questão do formador de multiplicadores. Enfim, e aí a gente vai tentando dar conta das duas frentes de trabalho, volto a dizer. É muita coisa para fazer, dar continuidade à implantação na SAP, na tuberculose, nos serviços especializados para populações mais vulneráveis e de outra mão, toda a rede cegonha que começa a ser implantada no Estado e com o seu componente pré-natal, que é o pedacinho no qual a gente entra com o teste rápido de sífilis e o diagnóstico de HIV ali dentro da atenção básica, tá? Então, é por aí que eu queria colocar. Eu acho que é preciso dizer isso. E a gente também conta com essa reunião do dia 9 para afinar coisas que a gente sabe que ainda estão soltas, porque a gente está trocando pneu, o carro andando, muita coisa vai acontecendo ao longo do caminho. E no dia 9, quando a gente puder se reunir com os nossos companheiros multiplicadores, a gente vai poder afinar alguns pontos, tá? Inclusive a questão do material instrucional para ser utilizado aí em todo o Estado. Isso. Que a gente ainda, esse final de semana, a gente vai mandar ainda, eu falei para os nossos multiplicadores que eles iam ter uma lição de casa para trazer para a gente, né? E isso realmente vai acontecer. A gente ainda vai mandar entre hoje e no máximo segunda-feira o que é essa lição de casa aí para vocês, que é para a gente poder agilizar a nossa reunião aqui do dia 9. Mais uma vez, muito obrigada. A gente está muito feliz com os acessos, a gente espera ter ajudado. E estamos aí à disposição de todos para que vocês possam precisar da gente.